Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Xavier. Vou falar hoje um pouco sobre a primeira carta de João. A gente vai estudar um pouco aqui 1 João 1, de 1 a 4. É um trecho bem curtinho, mas bem relevante e interessante aqui, tá? Está na segunda lição do livro, para quem acompanha. Vou começar orando e depois a gente já vai direto para o texto. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque Tu levantaste homens como João e tantos outros para nos contar um pouco mais sobre Ti, sobre a vida, sobre como nos relacionarmos uns com os outros, Senhor. Obrigado porque, por conta do Teu sacrifício, Senhor, por nós. Que possamos ter agora um momento de maior clareza, Senhor, e de crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos para o texto aqui. A gente está falando de 1 João 1, né, de 1 a 4. Aqui na Nova Versão Internacional está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e nela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, assim, João começa a falar muito do encontro dele com Jesus, né? E do conhecimento que ele tem sobre Jesus, que ele chama aqui de palavra da vida e da própria vida, né? E é interessante a gente pensar ali no contexto onde essas coisas estão acontecendo, né? A carta foi escrita por João, não tem nada ali descrevendo na carta, mas ali os pais da igreja que viveram ali nos anos 150, 160 depois de Cristo atribuem a ele. Tem a forma de escrever e muitos textos correspondem aos textos do próprio livro de João também. Então tudo indica que foi João que escreveu essa carta aqui, né? E muito provavelmente os destinatários dessa carta eram as igrejas da província da Ásia, onde João desenvolveu boa parte do seu ministério. E a gente está aqui, ali, provavelmente entre 85 e 95 depois de Cristo. Provavelmente 85 depois de Cristo é a data próxima ali do livro de João, e tudo leva a crer que aqui a gente está uma carta sendo escrita depois do livro de João. E a gente acredita pela forma de escrita, às vezes ele fala filhinhos. A gente está falando aqui de João um pouco mais velho mesmo, então tudo leva a crer que ele já está com uma idade um pouco mais avançada, né? E naquele momento, a gente está falando ali no primeiro século, existia um entendimento geral ali, não um entendimento geral, mas uma crença, né, no gnosticismo, né? O gnosticismo falava que ele separava a matéria de espírito, né? E ele falava que toda matéria era má e todo espírito era bom, né? E que, na verdade, através da gnose ou de um conhecimento espiritual, um conhecimento maior, a gente evoluindo na matéria até virar espírito. E aí o pessoal acaba misturando tudo e coloca cristianismo no meio, então tinha uns gnosticistas ali que falavam que Jesus não era, a salvação não era por meio dele, falavam que ele não tinha um corpo de verdade porque como ele era muito próximo de Deus e tudo mais, ele era só formado de espírito, então ele tinha um corpo aparente. Alguns falavam que ele usou o corpo de Jesus, né? O Deus usou o corpo de Jesus ali, e eles confundiam bastante isso, né? Como é que poderia ter ali um ser superior, mas tendo corpo se o corpo era mau? Então tinha muito disso rolando ali naquela época, muito dessa crença.
E João começa praticamente falando, meu, esquece essas coisas que vocês estão ouvindo. Eu vim aqui falar da palavra da vida, eu venho falar da vida. Eu vim falar, e eu vou repetir aqui, o que vimos com os nossos olhos. Eu vim falar do que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Vocês estão falando que não é um corpo? É um corpo sim. Não vem falar com esse negócio de matéria é má, espírito é bom, não, que o pessoal usava até como desculpa, né? Ah, porque a matéria é má, eu cometo pecados porque a matéria é má, não sou eu que cometo, né? Então tinha uma licenciosidade em relação a isso, né? A pessoa não fazia o que queria e não tinha responsabilidade por seus atos, então muito disso estava rolando ali na época, né? E aí ele confirma, ele não fala só, ah, putz, eu vi, eu fiz, eu toquei, ele fala nós, né? Então ele está falando dele e de todos os discípulos que passaram por aquilo, né? Por todos os discípulos que conheceram a verdade, que conheceram a palavra da vida, né? A vida se manifestou ali no versículo 2, né? Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. Então ele está falando, ó, meu, não... Estou falando do próprio Deus que desceu aqui, que estava com o Pai e que virou carne, né? Como ele já fala em João 1,14, virou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vindo sua glória como a do Pai, porque ele e o Pai eram um. Então ele já começa desse jeito, né? Já começa falando, olha, eu vim falar do que a gente viu, eu vim falar do que a gente vivenciou, eu vim falar do que a gente sabe que aconteceu, né? Eu vim falar disso tudo aqui para vocês, né? E aí no versículo 3, né? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, e aí ele fala o objetivo dele estar falando tudo isso, né? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aqui eu queria passar uma boa parte do tempo explorando essa parte da comunhão, né? Explorando essa visão da comunhão que ele traz. Ele fala, olha, eu estou falando tudo isso para vocês, que é para a gente ter comunhão com os outros. E não é uma comunhão qualquer, não é um juntamento aqui de pessoas, é comunhão, a mesma comunhão que eu tenho com o Pai e com o seu Filho Jesus. E não é que eu tinha, tá? Não é que eu tinha lá atrás, antes dele morrer, que eu estava junto dele e tudo mais, não é isso. É comunhão que eu tenho, né? Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí ele continua ali no versículo 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, né? Então ele fala ali do contentamento que ele tem de estar falando dessas coisas e estar proclamando essas coisas, né? E aí vem essa parte de comunhão, que é o convívio coletivo dos crentes na adoração, né? Acho que pouca gente vai usar essa palavra comunhão fora do ambiente cristão, né? Nunca vi um amigo falando, e aí, vai rolar uma comunhão aí, vamos, sei lá, jogar bola, vamos... Nunca vi, né? O pessoal usar a palavra comunhão, mas realmente no ambiente cristão e muito na adoração, né? Mas a gente sempre tem aquela parte putz, o que é comunhão e qual que é a diferença de um ajuntamento, né? Qual que é a diferença? Porque, assim, todo ser humano tem a necessidade de ter uma vida social, né? Todo ser humano tem uma necessidade de ver socialmente. Gente, a gente está no meio de uma pandemia. Então, mais do que nunca, as pessoas sabem e sentem muita falta de estar umas com as outras, né? Sejam cristãos ou não cristãos, todo mundo sente desejo de ter uma vida social, né? Seja para jogar um futebol, seja para jogar um jogo de tabuleiro, seja para sair para jantar, seja para sair para ver um filme, só para conversar, num parque. Todo mundo sente esse desejo, essa necessidade de estar uns com os outros, né? Então, o que isso muda de um ajuntamento, né? Eu lembro sempre nos jovens ali, quando eu era jovem, né? Agora eu sou jovem casal. Mas quando eu era jovem sempre tinha aquele negócio de vamos fazer mais um evento, e a gente sempre falava, a gente tá fazendo um evento para juntar as pessoas, porque as pessoas só vêm em evento, de fato a gente está fazendo isso para a glória de Deus, a gente está fazendo isso para ter a comunhão uns com os outros, né? Então a gente sempre se questionava, né? Porque muitas vezes tinha, principalmente nos jovens, acho que em todo lugar, né? Mas muito mais concentrado nos jovens, tinha sempre aquela questão do oba-oba, né?
putz, as pessoas só vêm se a gente fizer evento, né? Só vêm se, putz, fizer uma pizzada, só vêm se tiver um evento esportivo, porque as pessoas gostam disso. E a gente sempre se perguntava, e existe qual que é a diferença, né? Da comunhão, desse ajuntamento de pessoas. O que a comunhão produz que um ajuntamento de pessoas não produz, né? O que nós, como cristãos, deveríamos ter diferente em relação a isso? Mas a comunhão, ela, dada a centralidade de Cristo e dada a comunhão com o Pai, ela tem que mudar a nossa forma de pensar e agir. Eu lembro assim, faculdade, trabalho, convivia muito com não cristãos e você acaba sendo contaminado e acaba fazendo coisas que não fazem muito sentido, né? E o pessoal sempre fazia aquelas piadinhas de duplo sentido. E eu comecei a fazer. Obviamente não me orgulho disso, mas eu fazia com eles e tudo mais. E foi interessante uma vez que eu estava no ambiente cristão, o pessoal da igreja, eu fiz uma piadinha de duplo sentido e todo mundo parou, olhou, deu aquela risadinha. e eu, caraca, tipo, o que eu tô falando? O que eu tô fazendo, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui, né? E muda, né? Muda a forma da gente agir, muda a forma da gente edificar uns aos outros, né? Muda a forma da gente interagir com as pessoas, né? É interessante pensar que a comunhão, Jesus faz parte dela e que ele é o centro, e que quando ele estava aqui, ele fez muita diferença, né? Ele fez diferença quando os discípulos enfrentaram tempestades, ele fez diferença quando ele multiplicou os pães ali, que estava a multidão com fome, ele fez diferença quando curou os cegos, e ele fez diferença, inclusive, quando ele estava andando com alguns discípulos ali, depois da ressurreição dele, caminhando ali para Emaús, 2 discípulos, ele encontra com eles, e só dele estar lá, a forma, o diálogo, é muito transformador, é muito diferente. E ter essa comunhão, e ter esse diálogo transformador, essa edificação uns dos outros é muito diferente, né? E aí eu queria ler com vocês uma parte muito grande de comunhão que fala na Bíblia, que é lá em Atos. Então vamos lá abrir a Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Então Atos, a gente está ali depois que Cristo ressuscitou, então estamos ali, igreja primitiva, teve aquele evento ali que milhares de pessoas se converteram quando Pedro começou a pregar, e ele falava na língua dele, cada um entendia na sua própria língua. E aí estamos agora na igreja primitiva, começando ali uma grande parte de comunhão, né? Na minha Bíblia, tem o título ali, né, que não é da própria Bíblia, mas o título do texto é A Comunhão dos Cristãos. Então é super pertinente aqui a gente trabalhar com ele. Então vamos lá, Atos 2, 42 a 47, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, a comunhão, esse relacionamento com Cristo e com os irmãos, ele tem que ser diferente do ajuntamento. Ele precisa gerar este tipo de situação, das pessoas juntos louvando a Deus, juntas orando, juntas edificando umas às outras, juntas inclusive mudando em termos materiais, juntas vendo que existem irmãos com necessidade, vendo pessoas com necessidade, e as pessoas deliberadamente doando, né, propriedades que elas tinham, vendendo propriedades que elas tinham, doando para a igreja para ajudar as pessoas. E a nossa comunhão, ela tem que refletir isso, ela tem que refletir Cristo em nossas vidas, ela tem que refletir essa mudança, ela tem que refletir
tem que ser diferente do ajuntamento, né? Ela tem que ser para de fato edificar a gente, né? Eu vejo muito minha esposa, assim, quando eu vejo isso, né? Ela fala que eu sou o coração gelado, né? Eu sou o cara mais racional, um cara mais quieto, mais fechado um pouco. E ela não, ela consegue olhar para o lado, ela consegue ver a necessidade das pessoas, ela consegue ter muito mais sensibilidade a isso do que eu. Cada um com seu, cada um com seu dom, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque isso muda, né? Quando a gente olha para o lado, olha para o outro e vai além do só estar ali junto, mas de fato caminhando a caminhada, vendo a necessidade de uma pessoa que está precisando de uma conversa, está precisando desabafar alguma coisa ou está precisando de um bem material, isso faz toda a diferença na nossa caminhada. E é difícil a gente ver isso no ajuntamento, né? É difícil a gente ver de fato o interesse real das pessoas na gente e interesse de conhecer a verdade, né? Quando a gente está num ajuntamento, né? E no versículo 4 é interessante, voltando lá para 1 João, que ele fala: escrevemos essas coisas, né? A gente veio falar de Cristo, a gente veio falar o objetivo é que tenha comunhão, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E quando ele fala que escrevemos para que a nossa alegria seja completa, está muito relacionado ao último versículo ali do Atos 2, 42 e 47, né? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, qual que é a alegria de João? Qual que é a alegria completa de João? A alegria completa de João é que essa comunhão, que esse professar a Cristo, que esse falar de Cristo para as outras pessoas, para que elas entendam quem é Cristo, o que ele transformou na vida dele, o que ele mudou a vida dele, conhecer a vida, conhecer a verdade, para que outras pessoas conheçam isso também e outras pessoas possam crer e possam ter a salvação e que Deus possa ir acrescentando isso para a gente. Essa é a alegria completa aqui que ele fala nesse versículo 4. E que a gente sempre tenha isso em mente, que a gente precisa edificar, que a gente precisa ajudar uns aos outros, mas que a maior alegria que a gente pode ter é quando um não cristão, né, um perdido, ele é salvo, um perdido, ele reconhece a Jesus, né? Eu gosto muito do Juan, ele sempre fala que tem só uma coisa que a gente vai levar para o céu, né? A gente vai deixar aqui todo o bem material, a única coisa que a gente vai levar são os salvos, são aqueles que a gente ajudou a salvar, né? Então, é só o que a gente vai levar, né? E essa tem que ser a nossa alegria, essa é a alegria que João fala aqui, né? Que a nossa alegria é completa quando quando Deus vai acrescentando isso pra gente. Que Deus possa nos ajudar a ter cada vez mais comunhão com nossos irmãos e que Ele possa ir acrescentando as pessoas salvas segundo a vontade dele. É isso, gente. Bom domingo. Para quem tá assistindo depois, bom dia.